Olá, meus amigos, boa tarde. Quem vos fala é Marcos. Estou de volta aqui com mais videoaulas sobre programação orientada a Visual Basic. E dessa vez trarei para vocês aqui um curso completo de um sistema de pedidos, praticamente um sistema de vendas, onde nós abordaremos, além daquilo que nós abordamos no curso de sistema de pedidos em VBA, também os processos de atualização de estoque. Né? O que é isso? Uma vez que você efetua venda de um produto a um cliente, aqueles produtos eles precisam estar disponibilizados em estoque nas quantidades que você pretende vender, e aqueles produtos, uma vez que eles saíram do estoque, eles necessitam de ser baixados. Né? Aí tem, claro, processos também de entrada de produtos que se dá por meio de um processo de compra, processo esse que talvez podemos implementar e falar sobre isso, aprofundar sobre isso numa próxima oportunidade, de inclusive até dando um upgrade nesse sistema, tornando ele um sistema mais robusto. Tá? Então, esse sistema ele será desenvolvido em VBA, como de costume, porém o banco de dados, né, que é onde nós vamos guardar as informações, será diferente. Eu tenho até hoje divulgado as videoaulas usando o Axis como sendo a camada de dados, onde vai ser guardadas as informações, onde vamos recuperar as informações, onde nós fazemos todo aquele processo de CRUD, né, de criar, dar um update, deletar as informações. Vamos usar dessa vez um banco de dados totalmente cliente-servidor, né, diferentemente do Axis, como eu talvez já tenha explicado. O Axis ele é um arquivo MDB, tem outra extensão, né, agora de 2007, não estou lembrado, a ACCDB me parece, que na verdade ele é um arquivo de banco de dados, ele é um banco de dados, inclusive possui relacionamentos, possui restrição, né, delete, restrição de update, esse tipo de coisas, relacionamento entre tabelas. Portanto, ele é um banco de dados bastante limitado em questão de robustez, de velocidade. Você não é indicado para empresas que possuem vários estações, né, aplicações clientes conectadas. Imagine um cenário de 20 computadores acessando informações em um banco de dados. Ele não é projetado para isso, ele é projetado mais para ser um banco de dados para 2 ou 3 máquinas, clientes acessando as informações. Uma vez também que o Axis ele não possui um gerenciador de banco de dados que trabalha do lado do servidor e que faz aquela seleção de dados, como faz, por exemplo, o SQL Server, o MySQL, que ele, do lado do servidor, ele possui realmente um servidor de banco de dados, que você manda a requisição àquele banco de dados trabalha aquelas informações que você requereu e só lhe traz aquelas informações. Né? Se você perceber, quando você está programando em Axis, o computador onde o banco de dados está instalado, ele não necessariamente precisa do Axis instalado ali. Né? O que não acontece, por exemplo, com outros bancos de dados mais profissionais e mais utilizados hoje nas empresas produtoras de sistemas, por exemplo, um RP. Né? Basta que você tenha um Axis instalado na sua máquina. Então, de um certo modo, quando você faz a requisição aos dados, o que o sistema faz é trazer o banco de dados inteiro para a sua máquina para fazer a avaliação. Então, ele carrega ele todo em memória para fazer aquela avaliação. Isso, com o tempo, dependendo do conjunto de dados que você tem, o banco de dados vai crescendo, isso começa a criar um gargalo na sua rede. Então, nós vamos usar aqui, então, que banco de dados? Né? Eu vou usar aqui um banco de dados que ele é gratuito, muito utilizado pelas empresas hoje de RP, é o banco de dados Firebird. Né? O Firebird ele é um open source, ele é completamente gratuito, você baixa ele, já está na versão 3, né? Porém eu vou utilizar aqui a versão 2.5, que é a versão que ainda é a versão estável, final, né? A 3.0 ainda está em testes, até um pouco tempo que eu sei, estava ainda em teste, versão alfa, versão beta, coisa assim. Então, tem algumas mudanças que ainda também não estudei a respeito das mudanças que aconteceu nesse banco. Então, vou usar a 2.5, que é hoje a mais utilizada, totalmente estável. E também vamos ensinar também como configurar esse banco de dados, que ferramentas que nós vamos utilizar para visualizar
para dar manutenção nesse banco de dados, um programinha que serve de interface gráfica para que você tenha acesso direto, total àquilo que o banco de dados lhe oferece. Tá? Essa ferramenta é o IB Expert, um programa também, ele não é gratuito, mas a sua versão de demonstração é bastante completa. Ele te limita apenas às funções mais, alguns serviços, alguns processos mais avançados, que claro, né, uma ferramenta boa como essa, eles têm que ganhar também o seu dinheirinho lá, né? Mas assim, eu já tenho aqui instalado o meu IB Expert, eu já tenho aqui no banco de dados Firebird instalado, mas eu vou fazer essa desinstalação até mesmo para mostrar a você do começo como é que você fará essa configuração do ambiente do servidor. Né? O servidor é aquele computador onde você terá a instalação do banco de dados, a instalação completa dele, e que ali você será o servidor, né? Onde aquele computador central, onde está o banco de dados, onde está o servidor de banco de dados, onde as máquinas que são clientes que possuirá a aplicação que nós vamos desenvolver, ela acessará esse banco de dados por meio do protocolo TCP/IP e fará a consulta SQL, ou update SQL, ou delete SQL, ok? Coisas que nós já discutimos já nas videoaulas anteriores sobre Access, né? O SQL é um padrão, segue um padrão ANSI, não tem diferença, algumas diferenças serão sobre funções escalares do próprio banco de dados. Então, isso são coisas que nós vamos discutindo ao longo desse curso. Tá? Então, o primeiro passo aqui, nós vamos definir então a estrutura do nosso servidor. Primeiramente, vamos criar a estrutura de pastas, diretórios, que nós vamos definir como sendo a pasta do nosso projeto. Ok? Então, vamos lá. Vou aqui na unidade C2 ponto, tá? Isso aqui é uma máquina virtual que eu estou usando, até mesmo para poder simular essa conexão, né? Computadores diferentes, para que não fique aquela simulação na mesma máquina, para você realmente ter a noção do que é trabalhar no ambiente cliente-servidor. Então, essa máquina virtual minha, ela tem apenas uma unidade, e eu vou criar aqui uma nova pasta, vou chamar ela de projeto VBA, projetos VBA, né? De repente nós poderemos depois criar outros projetos aqui dentro. Uma outra nova pasta, vou chamar de Sysvenda, e dentro dessa Sysvenda eu preciso criar outras pastas. Por exemplo, eu vou criar aqui a pasta DB, que é o banco de dados. Essa aqui é a pasta do meu projeto, ok? A pasta da distribuição da aplicação, nós vamos criar uma outra estrutura, tá? Aqui eu vou ter também instaladores, que é onde eu vou ter instalação do Firebird, do IB Expert, DLLs, coisas que porventura poderá necessariamente fazer parte da aplicação para o seu funcionamento 100%, sem problemas, sem erros. Instaladores, eu vou criar aqui também uma pasta de ícones, vou criar aqui uma pasta de código, né? Código. E é aqui dentro da pasta código que nós vamos realmente criar, ter o nosso aplicativo em VBA, que é o Excel, certo? Dentro do DB vamos ter o banco de dados, ok? E aqui dentro, depois, no decorrer do processo, a gente poderia também criar outras pastas auxiliares, né? Mas enfim, aqui dentro da pasta código nós podemos já criar também, não pasta, vou deletar aqui, por enquanto não vejo a necessidade de criar essa pasta aqui, vou deletar, vou criar um arquivo de texto. Se vocês notarem, na minha aplicação anterior nós temos lá um arquivo, porém eu mudei a extensão dele para ini, esse arquivo aqui, que eu chamo de config.ini, que é onde nós vamos ter o que? Configurações para que você consiga, por exemplo, guardar informações de onde está o banco de dados, né? E outras informações também de onde é a pasta de relatórios. Configurações do sistema que não é possível obter antes de fazer a conexão com o banco de dados, né? Eu não poderia guardar a configuração no banco de dados, por exemplo, sendo que eu não sei o caminho do banco de dados. É preciso que eu tenha essa informação em um outro arquivo, né? Poderia ser um outro banco de dados? Poderia, mas por questões de custos de desenvolvimento é melhor fazer isso no arquivo config